Fala galera, no videozão de hoje vocês vão descobrir qual é o melhor carro de até 20 mil para construir um motorhome. A gente fez uma lista baseada na compra do nosso carro, esse carro que a gente está aqui. Há 2 vídeos atrás a gente fez um vídeo explicando um pouco do processo da compra desse carro e a gente resolveu produzir esse vídeo baseado nessa lista, na nossa pesquisa e basicamente na nossa opinião. Depois do lançamento desse vídeo a gente recebeu algumas dúvidas sobre como a gente se organizou para comprar o nosso carro. Nossa lista é focada em carros até 20 mil e nós sabemos hoje em dia o medo que as pessoas têm de comprar um carro usado no Brasil. E nós esperamos ajudar vocês com esse vídeo, pois nós sabemos que hoje em dia não tem tantos vídeos assim sobre a compra de carros de até 20 mil reais. E a gente já adianta logo que o nosso maior parâmetro foi a compra de um carro que fosse possível construir um motorhome nele, que a gente pudesse viajar com segurança, seja minimamente funcional e seguro. Então, resumindo, a gente vai trazer uma lista de carros usados, carros de até 20 mil reais, carros que dê para construir motorhome com segurança e proteção. A gente também vai colocar na lista algumas combis, algumas vans, que querendo ou não, no nosso processo de compra a gente olhou para diversos carros de até 20 mil. Olhamos algumas vans, olhamos combi e carros geralmente populares. O nosso foco realmente são carros para motorhome, então vem com a gente. É claro que todo carro usado ele pode dar algum problema na mecânica com o tempo, principalmente carros de até 20 mil reais usado, principalmente quando falamos de carro para motorhome. Então sabemos que esses carros vão andar quilômetros e quilômetros na estrada. É natural que você andando vários e vários quilômetros, né, com um carro usado de até 20 mil, ele precise de reparos, de atenção, de mais cuidados do que um carro zerado ou um carro mais caro, assim, né? E galera, a gente sabe que o melhor carro é sempre baseado no orçamento, no objetivo e nas necessidades de cada comprador. Nesse caso, não só sobre o carro em si, mas também sobre as necessidades de você como viajante. Se você quer um carro para criar um motorhome, você tem que entender o que você prioriza. Se você prioriza espaço, se você prioriza segurança, se você prioriza economia, por exemplo. E não que, por exemplo, se você priorizar a segurança, o conforto, ele não vai ser ignorado, não vai ser excluído, não é um ou outro, tá? É uma lista de prioridades mesmo, 1, 2, 3, e você consegue pegar um carro baseado nessa lista que você vai criar. É a melhor forma que a gente acha e pesquisou. Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para acompanhar a gente nessa aventura que só tá começando. E a gente tá com uma meta de 500 inscritos no nosso canal. A maioria, mais de 90% das pessoas que assistem nosso canal não são inscritos ainda. Então se você não é inscrito, vem aí, se você já apertou aí no botãozinho vermelho, se inscreve, que a gente tá com a meta de 500 inscritos pra gente fazer a nossa primeira live aqui no canal. E pra explicar essa lista, a gente tem que explicar mais ou menos como a gente pensou e como a gente foi atrás do nosso carro. No início a gente queria só um carro para fazer o motorhome e a gente tinha só a visão de van, baseado nos vídeos que a gente via de viajantes assim. E a gente foi pesquisando, a gente conversou. Eu tenho um amigo aqui do Guará, em Brasília, onde a gente mora, que ele é um mecânico especializado só em Kombi e só em Fusca, e ele conversando comigo, ele me desmistificou muita coisa e me falou: cara, você tem um orçamento X, que é o orçamento que a gente tem, eu não te aconselho a comprar uma Kombi, porque você vai sofrer muito em manutenção. Além de sofrer em manutenção, ele disse que eu ia sofrer também bastante em questão de economia. A autonomia do carro de uma Kombi às vezes é bem inferior do que a autonomia de um carro popular como esse, por exemplo. Então essa questão da mecânica, essa questão da manutenção e a questão da economia a longo prazo já foi uma coisa que a gente ficou meio com um pezinho atrás de comprar uma Kombi, mas a gente não desistiu, a gente não se fechou para essa ideia. Não queremos dizer que não é possível viajar de Kombi, muito pelo contrário, né? O que a gente mais vê por aí. Mas baseado no nosso estilo de viagem, a gente entende que a Kombi ela precisa, é outro processo. A gente precisa andar bem mais devagar, a gente precisa estar bem o tempo todo preocupado e olhando o motor, olhando toda a mecânica. Com certeza reparos e parar em mecânica seria garantido nessa viagem. E no final das contas, pra gente não seria acessível. A gente acha que pra gente ter uma Kombi a gente tem que estar num degrau um pouquinho acima do que a gente está hoje, do que a gente está construindo no nosso canal. Como dissemos no último vídeo, seria muito complicado conciliar a rotina até chegar o dia da viagem tendo uma van ou uma Kombi para trabalhar, enfim, para se locomover na cidade. Então o custo-benefício
carro. E nesse exato momento estamos indo para o Lago Paranoá, aqui em Brasília, pra gente fazer uma caminhada e, se der tempo, porque agora são 15 para 5, se der tempo a gente também quer entrar no lago, então acompanha aqui com a gente. Mas voltando para dicas de carro. Tudo mudou quando a gente conheceu o canal do ProLife 21 e a gente viu o cara viajando o Nordeste todo dentro de um Gol geração 4, Nordeste, Sul, Norte. Ele viajou basicamente quase todos os estados do Brasil dentro do Gol dele e é incrível como ele consegue explicar e inspirar as pessoas. Ele foi pra Argentina, né, amor? Foi pra Argentina mais recentemente, e a virada de chave, na verdade, também foi quando a gente conheceu o canal do Recruta Roots, e um dia eu conversando com ele pelo direct, ele me respondeu e ele falou: cara, eu edito todos os meus vídeos pelo celular, pelo próprio CapCut, e eu tinha uma crença que eu precisava de um computador, uma câmera boa para começar. Quando ele falou isso, eu falei: não, essa é a resposta que a gente precisa para começar logo. E eu não vou mentir não, gente, a questão do notebook, do computador, foi uma das coisas que quase me fez desistir, porque é um projeto caro, né? E só um notebook, um computador que desse pra gente editar, deixaria tudo muito mais caro. Sem mais enrolação, vamos logo pra lista. Essa lista a gente criou baseado na nossa lista, como a gente diz. Alguns carros dessa lista a gente olhou na internet e para ter uma base, a gente chegou a conversar para ver se encontrava para olhar o carro. E alguns carros dessa lista a gente viu pessoalmente, tanto encontrando na rua carros à venda, quando a gente ia na cidade da Automóvel, que é um bairro aqui de Brasília, especializado em vendas de carro. Então vamos para a lista? Vamos começar com o carro mais querido e charmoso de todos, que é a Kombi. Sério, como a gente já veio falando, a Kombi é um carro muito bom. Você vai encontrar Kombi dos anos 70 até os anos de 2002, 2003, de até 20 mil reais. Mas como a gente disse, a manutenção é um pouco diferente dessa manutenção de carro. Você tem que entender um pouco. Não é todo mecânico hoje em dia que trabalha com Kombi antiga. A gente está falando aqui de carro até 20 mil, então é Kombi antiga. Então você pode sofrer um pouco mais também no custo-benefício dessa manutenção. A gente chegou a olhar, mesmo com tudo isso, a gente chegou a olhar para uma Kombi de um vizinho nosso, que ele estava vendendo uma Kombi bastante surradinha, velha, se eu não me engano era aquelas Clipper, e ele trabalhava com ela, que ele é jardineiro, só que ele estava querendo uns 3 mil reais. A gente até pensou em comprar, só que tinha um problema de documentação, que o dono real do documento do carro morava no Goiás, um lugar distante, que a gente ia ter que ter uma burocracia que a gente não queria passar para pegar esse carro, então a gente acabou desistindo. Já a van tem um pouco da mesma problemática da Kombi, que é a questão da mecânica, que é cara, é difícil, e por conta do tamanho, da mecânica, enfim, essa logística ficaria bem complicada pra gente. Mas você consegue achar vans do ano de 94 até 2002 mais ou menos, até a gente conseguiu achar, vamos deixar aí na descrição pra vocês, conseguimos achar até 22 mil reais, vans de 2002, 22 mil reais, e de 94, acho que uns 17 mil reais, mas vai ficar tudo descrito aqui na tela. E no nosso caso, a gente não foi olhar muitas vans, porque a gente já tinha esse entendimento de que é um carro grande, a gente já tinha dado uma olhada em uma Kombi. A gente até olhou uma van, né, amor? Conta essa história aí. Foi, gente, foi uma van muito bonitinha, eu amei. Na hora que eu olhei pra ela, eu falei: pode ser ela. Mas ela tava um pouco velhinha, sabe? Tava precisando de muitos reparos. Qual era o modelo dela mesmo, amor? Era uma Mercedes D180, ano 94, 5, se eu não me engano, fim dos anos 90 ali. E aí a gente encontrou ela assim no meio da... A gente tava andando despretensiosamente no meio da rua e achou essa van lá com a placa Vence. Entramos em contato com um senhorzinho que era o dono da van. E aí a gente foi, marcou pra visitar e tudo. Chegando lá, ele deu uma boa enrolada na gente, não vou mentir. Parecia que ele não tava muito disposto a mostrar muito a van pra gente. Ele não fez muito caso, assim, sabe? De vender a van, enfim. Na verdade, ele queria vender a van, só que ele queria vender a van de uma maneira muito esperta. A van tinha diversos problemas e ele até abriu... Mas ele queria maquiar muito. Então, isso, tipo, ele tava abrindo com muitos dedos, assim, né? Tipo, não queria mostrar mesmo a van. Ele tava só querendo fazer um panorama geral. Assim. E sabe aquele tipo de cara que você vê que quer dar uma enrolada em você, que acha que você pode ser bobo?
Eu peguei no câmbio, o câmbio totalmente solto. Ele, isso aí é fácil. Não é fácil, eu já sei que não é fácil. Aí eu fui olhar o motor em cima limpo e embaixo sujo, que eu olhei antes dele, sem ele ver, eu já tinha visto que estava sujo embaixo. E depois eu vi que ele tinha lavado em cima, então provavelmente é um vazamento quando é assim. Então, ele no final das contas, ele já demonstrou desonestidade nesse primeiro contato. Então isso também era um pré-requisito. A gente não negocia com esse tipo de gente, a gente nem gosta de conversar porque a pessoa quer... Não nos deu segurança, assim, resumindo, né? A gente não sentiu segurança e um dos critérios é a gente sentir segurança com o carro que a gente vai comprar. O documento que a gente fez, ele é tão grande que a gente até imprimiu para dar uma lida aqui, e nas vans a gente tem uma lista. Aqui a besta do ano 97 a 98 está na faixa de 15 mil reais. A minivan Tower, da Towner, ela tá do ano 2011, um pouco mais nova, está na faixa de 15 mil reais, mas é bom ver essa marca, saber certinho como funciona. Uma van Ducato do ano de 99, ela também está na faixa de 20 mil reais. E também tem a van Mercedes D80, que é uma van a diesel, aquela que tem um motor assim, foi a que a gente foi olhar, tem um motor ali do lado do motorista também, a FIP dela tá nessa faixa de 22, mas a van que a gente olhou, o cara tava pedindo uns 16 mil. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Morro da Asa Delta, o Parque da Península dos Ministros. E tem esse nome de Asa Delta, vem ver por quê. Gente, olha o tamanho desse morro. E é lá que a gente vai subir agora para terminar esse videozão para vocês. Tá preparada, amor, para subir esse morro? Já estamos acostumados, né? Primeira vez não foi fácil, mas... Pelo vídeo não parece ser tão alto, né? Não, não. A gente não vai entrar na água porque essa hora, quase 6, 5 e pouco, já tá muito frio aqui em Brasília. Quer entrar na água? É que eu queria, viu? Mas acho que não vai dar não. E sobre os carros populares, que é os carros que se comparam melhor com o nosso, a gente olhou diversos carros, desde Celta, Palio, Gol, até Polo, um dia mostraram lá pra gente. Então a gente fez uma lista aqui dos carros que a gente chegou a olhar, tanto pela internet quanto pessoalmente. A gente vai dar uma breve passada para vocês. Celta. O Celta é um carro ótimo, eu gosto muito do Celta, tenho uma relação de carinho com esse tipo de carro. Porque foi o meu primeiro carro, um carro que eu batalhei mais de 2 anos para pagar. Na época o meu carro era ano de 2010. E na época eu paguei nele cerca de 18 mil reais. Isso foi mais ou menos em 2014. Hoje, como a gente teve pandemia, teve um bocado de coisa, os carros subiram muito. Um Celta hoje em dia, 2010, está nessa faixa de preço de 20 mil reais. Você consegue encontrar dependendo de como o carro foi conservado, mas a gente chegou a olhar carro Celta de 2008 que era nessa faixa de 20 mil reais. Eu lembro que a gente até se interessou, quis olhar, mas na época a gente não estava com dinheiro e o cara vendeu. Quando a gente pegou o dinheiro, ele já tinha vendido. Ainda bem, gente, porque eu amo meu símbolo. A gente também chegou a olhar um Renault Clio, que ele era meio ruinzinho, meio velhinho, ele estava na faixa de 17 mil reais e o ano era de 2008. A gente olhou um Gol no ano de 2007 no valor de 22 mil reais. O Gol mesmo que a gente se interessou e quis dar uma olhada foi um de geração 4, igual do ProLife 21, preto. Só que ele também estava meio acabadinho, a pintura estava toda queimada, ia ter que fazer uma boa manutenção, restauração na pintura. A gente nem chegou a chamar o mecânico para olhar a mecânica porque ele não estava tão bom, mas ele estava até mais em conta, estava no valor de 15 mil reais. O carro que eu sempre quis ter é um Fiat Uno. E a gente olhou, procurou, mas a gente não achou nenhum em conta. Fiat Uno estava muito difícil, todos que a gente achava ninguém queria vender. Eu até cheguei a falar, e aí, você vende esse carro? Não. E também o que a gente achou, mas estava bem mais do que 20 mil reais, né? Então não entrava no nosso orçamento.
A gente até chegou a achar pela internet ou assim, né? Mas não cabia no nosso orçamento. A gente também a gente estava disposto a olhar Citroën C3, se fosse o caso, porque ele tem um pouco de conforto. A gente não estava fechado assim para muitos carros, mas a gente sabe que alguns carros a gente tinha que ter um pé atrás maior que o outro, mas Citroën a gente também queria olhar. Ford Fiesta, Ford Ka, a gente também estava olhando, a gente também estava procurando, mas também não encontramos nenhum por aqui em Brasília. Galera, para quem não sabe, a gente mora na capital do Brasil, Brasília, um grande condomínio no meio do Brasil, parece uma ilha, parece um país dentro de um país. Por quê? Porque aqui é muito diferente, muita coisa, questão de preço principalmente. O nosso povo que mora aqui é basicamente muito explorado. Isso se reflete em preços de diversas coisas, inclusive de carro. Então não achar, ele tá falando esses carros aí são muito caros, porque aqui em Brasília geralmente tabela FIP é 20 mil, aqui eles vão cobrar 23. Agora os 3 últimos carros que a gente olhou. Um foi o Corsa, um Corsa que a gente olhou ano 2008, que estava cerca de 18 mil reais. Ele tava ajeitadinho, tava de boa. A gente chegou a dar uma namorada desse carro, mas o cara meio que ele não tinha um contato tão bom, ele não respondia num tempo assim hábil, né? Realmente deixava pra lá. Parecia que ele não tinha um interesse tão rápido de vender o carro e a gente se desinteressou. Outro carro que a gente olhou, que o cara tava vendendo ele próximo à nossa casa, foi um Palio Fire, ano 2008. Ele era 1.0 e ele tava na faixa de 18 e 19 mil reais. A gente até fez um test drive nele, levou em um mecânico, que não é o meu mecânico de confiança, mas era um mecânico conhecido meu, próximo da onde eu moro. Ele deu uma certa olhada, eu também andei e vi que a mecânica não estava tão boa. No caso, a marcha também estava meio folgada, a embreagem estava muito dura pelo que o carro pede. Então a gente ali nesse test drive, a gente já meio que deu uma desistida. E por último foi o nosso carro que a gente comprou, Renault Symbol. Também não foi uma escolha fácil, ele não estava ali esperando paradinho e a gente teve a decisão concreta, rápida e fácil de escolher. A gente também não teve muito tempo para fazer a escolha, mas a gente teve o tempo suficiente para chamar um mecânico, para dar uma olhada. A gente fez um test drive mais de uma vez, a gente deu uma boa negociada e inclusive foi nas negociações que a gente quase resolveu desistir desse carro. E a gente realmente entrou num paradigma entre o orgulho e a sensatez. Porque justamente a gente optava pelo orgulho, porque o vendedor ele tinha descumprido uma parte do nosso acordo, ou a sensatez de entender que aquele carro ali, ele era, apesar de ele ter descumprido isso, ele era o carro que, dentre todos os outros que a gente passou mais de 6 meses fazendo pesquisa, era o melhor carro que a gente tinha encontrado até o momento. E sempre fica aquela dúvida, né? Tá, eu desisto desse carro, mas será que eu vou encontrar um carro em boas condições e até a 20 mil? Porque isso realmente é um paradigma, não é fácil você encontrar um carro em bom estado até 20 mil que você possa confiar na mecânica e em quem cuidou desse carro antigamente. E para ser bem breve nessa história, no acordo eu tinha falado para ele trocar a correia dentada do carro e a gente tinha fechado um valor, ele ia trocar a correia dentada do carro com a mecânica que era sócio deles e a gente ia finalizar a compra no outro dia. A gente já tinha até dado uma entrada. E no outro dia ele desistiu de fazer isso. Resumindo, ele sabia que o carro dele estava um pouco bom, é esses caras de loja, e viu que tipo uma correia dentada, uma troca é uns 500, 400 reais. Então ele viu que esse valor é uma coisa que ele poderia, entre aspas, pechinchar contra mim. E a gente ficou nesse impasse. Pô, ele desfez um acordo, a gente meio que pega esse orgulho mesmo e segue, ou a gente pensa racionalmente, pô, é uns 600 reais de prejuízo que a gente tá tendo, mas mesmo assim ainda vale comprar esse carro. E a gente ficou cerca de 15 minutos, né, amor, pensando sobre isso, até que a gente pensou, cara, se a gente for pegar um carro nessas mesmas condições, um carro completo, com vidro nas 4 portas, com trava elétrica, com ar-condicionado, funcionando tudo certinho, com airbag, será que quanto a gente vai pagar? E a gente viu que se fosse pagar um Gol, um Celta, um Palio nessas condições, a gente ia pagar mais de 30 mil reais. Então a gente falou, cara, esse cara tirou um pouco da nossa paciência, mas a gente vai fechar esse negócio, vai virar as costas e vai esquecer ele aqui para sempre. E uma dica que eu quero dar para vocês é,
A gente já passou por muitos problemas com carros anteriores que a gente teve. Uma dessas histórias eu quero trazer pra vocês rapidinho, que é... A gente foi um dia trocar o óleo do carro numa loja que a gente nunca tinha ido antes, não tinha referência, mas era perto da nossa casa. E aí o Rainan, quando pegou o carro, foi me buscar no trabalho, fundiu o motor. Então eles deixaram alguma válvulazinha, né, do motor aberto, não sei explicar direito, mas eu sei que essa troca de óleo ocasionou estragar o nosso motor, né? Fundiu o motor no meio ali da pista. E o que eu quero dizer com essa história? Gente, leiam muito bem o contrato, leiam muito bem cada cláusulazinha, não tenham vergonha, não achem que está incomodando. Se vocês questionarem, levar o mecânico 1, 2, 3 vezes e voltar, questionar cada questão, não deixe de tirar todas as suas dúvidas e só feche esse negócio se você tiver certeza. A gente não confiava na loja, mas a gente achou por ser perto da nossa casa que dava para abrir essa sessão e tivemos um prejuízo enorme. A gente teve que entrar com... Não chegou a ser um processo na justiça, mas a gente teve que acionar o nosso advogado. Enfim, foi uma dor de cabeça que, se a gente tivesse seguido o nosso conceito de segurança, a gente não teria passado. Então, leia contrato, não tenha medo de tirar todas as suas dúvidas, esteja realmente muito seguro da sua compra, porque é o seu sonho, né? Viajar de motorhome é um sonho e a gente não pode deixar esse sonho morrer. Inclusive, quando a gente também foi fechar a compra desse carro que a gente tem, se você for ver, principalmente nessas lojas que vendem carro usado, ele sempre coloca no contrato de compra, seguro só motor e câmbio 3 meses. Cara, a gente ligou pro nosso advogado também e ele falou, pô, você pode assinar porque isso no contrato é abusivo. E se você pedir para tirar, eles não vão tirar. Eles não fazem venda sem colocar isso. Pode assinar que se der um problema no motor e câmbio, tem como a gente acionar eles ainda na justiça. Aí a gente tranquilo assinou. Na verdade, se der problema em outras peças que não sejam motor e câmbio, que é o que está assegurado no contrato. Então, exatamente. Né, qualquer peça que dentro desses 3 meses apresente problema, a gente tem, vocês, né, todo mundo tem o direito de questionar e ter o conserto. Exatamente. Isso às vezes causa uma confusão, né? Porque se está no contrato escrito uma coisa e isso realmente é uma imposição desse tipo de loja, que eles colocam para você assinar e você ir com isso na sua cabeça para casa. Tanto que na hora que eu assinei o contrato, eu falei, ó, vou assinar com essa cláusula, vocês querem tirar? Eles não. Vou assinar com essa cláusula, mas eu já sei que se estragar eu vou entrar na justiça com vocês, não tem essa. Ele, não sei o que. Resumindo, esses caras, no final das contas, quem trabalha com isso, eu não quero julgar todo mundo, com certeza deve ter gente aí isenta e tranquila, né? Claro, mas a grande maioria de quem a gente se envolveu, dá pra ver que eles querem sempre ganhar em cima das pessoas também. Se o seu objetivo for economia, a gente separou os principais carros, que são Palio, Clio, Fiesta, Celta e Gol. Se a sua prioridade for conforto e espaço, a gente considera que os melhores são Symbol, Meriva e Fiesta Sedan. E também tem o Zafira, que também é da Chevrolet. São 2 carros que a gente não colocou na lista, mas são 2 carros que a gente chegou a olhar, que também está nessa faixa de até 20 mil reais, que vale a pena conferir se você achar um carro bom. Se eu achasse um Meriva, um Zafira bom, eu com certeza teria a tendência a pensar muito nele, apesar dele não ser tão econômico. Considerando mecânica fácil, a maioria dos carros que a gente citou se englobam nessa categoria. Symbol, Fiesta, Siena, Clio, a Kombi também, né? Eu sei que a Kombi precisa de muito cuidado, muitos reparos, mas a mecânica dela em si é uma mecânica considerada fácil. No caso da Kombi, o grande problema é que hoje em dia cada vez tem menos mecânicos dispostos a trabalhar com Kombi, principalmente Kombis antigas por aí, mas a Kombi não tem como você negar que é um carro de mecânica fácil. A gente, como viajante que às vezes se propõe a aprender um pouco sobre mecânica, se você tiver uma Kombi e se propor a aprender um pouco, você vai conseguir resolver muitos problemas do seu carro. O Anderson mesmo, do canal Vibe de 2, é um exemplo disso. Muitos perrengues que eles já tiveram, eles mesmos resolveram, então é por isso que a gente colocou também nessa categoria. O único problema que realmente a gente não citou nesse vídeo, mas no vídeo anterior, é só correr lá que você vai ver todo o processo que a gente fez para comprar o nosso carro, foi
que o nosso carro é um carro descontinuado. As pessoas falam, Renault, Citroën, tem marca que não presta. Isso daí é só você pesquisar, você vai entender qual é o real problema de cada marca, e às vezes nem é o problema da marca, é o problema da gente como consumidor e como a gente cuida do carro. Mas o nosso carro sim é um carro descontinuado que foi produzido de 2009 a 12, e isso sim se torna um problema porque algumas peças são mais difíceis de encontrar, nenhuma de mecânica, mas sim farol dianteiro, que é um farol exclusivo do Symbol. Se você for comprar um farol desse à parte, você vai encontrar um valor um pouco mais elevado do que um farol de um carro popular, um Celta, por exemplo. E aí a gente já entra naquela pergunta, a gente desaconselha, né, aqui nesse vídeo a não comprar alguma marca? Não. Você tem que pesquisar e saber como aquele carro foi mantido durante o tempo e como ele vai chegar na sua mão, e se você consegue manter aquele carro depois de comprá-lo. Não adianta nada comprar um carro que a mecânica dele tem muita tecnologia e você não vai suportar o valor financeiro. A gente sabe, a gente já perguntou para o nosso mecânico algumas marcas que ele não acha confiável, que ele citou Lifan, ele citou aquele Chery, o Jack, que são carros importados da China, se eu não me engano. E esses carros eu nunca usei para chegar e afirmar, não são confiáveis. Se você tem um carro desse, coloca aí e fala, se você já viu um motorhome em algum carro numa marca desse, coloca aí e mostra pra gente, que a gente é muito curioso. A gente não consegue falar a qualidade desses carros, mas a gente já ouviu falar que talvez não são confiáveis, mas sempre pesquise antes. E é bom até que se vocês mostrarem pra gente, a gente lá já mostra pro nosso mecânico pra acabar com essa crença de que alguma das marcas que a gente citou não é confiável. E para concluir, galera, a gente não tem tanta experiência como viajante de motorhome, a gente já teve algumas experiências, mas a gente realmente não consegue chegar e falar melhor carro para viajar de motorhome, um carro popular, igual a gente está falando aqui, é esse. A gente tem um pouco de experiência, a gente criou alguns parâmetros baseados na nossa experiência, a gente veio aqui passar para vocês. A gente não tá cagando regra nem ensinando ninguém. Como a gente disse no vídeo anterior, aqui é um processo de um casal se tornando viajante e começando a trabalhar no YouTube. E se você tá aqui e quer acompanhar isso, pode continuar, que aqui você vai ver realmente esse processo. Daqui a pouco a gente tá indo pro Nordeste no nosso carro. E antes disso a gente tá indo de novo na Chapada fazer mais vídeo, não sei quantas vezes. E Pirenópolis também é um projeto que a gente quer ir, porque a gente tava pensando, 100 cachoeiras, tem 100 cachoeiras na Chapada, até bem mais na verdade, só que a gente também quer mostrar Pirenópolis pra vocês, que é um lugar histórico, tem outra pegada, é muito lindo. A gente quer, na realidade, realizar o nosso sonho de conhecer o máximo de cachoeiras possível aqui próximo. Então aqui próximo de Brasília também tem várias que a gente não conhece, que a gente vai apresentar. Pirenópolis é um lugar que a gente foi pouco, que através desse projeto é uma oportunidade para a gente visitar mais Pirenópolis. Então a gente tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Então, gente, concluindo, a gente sabe, baseado na nossa opinião, que o melhor carro é o que se adequa às suas necessidades, ao seu estilo de viagem. E a gente sabe que se planejando a gente pode tudo, você pode tudo. Tem gente que viaja de bike, a pé, até isso a gente já pensou também. Se não der certo um carro, a gente vai se propor a fazer de uma outra forma também. E isso nunca a gente fecha as portas, porque no final das contas é a gente querer acreditar, enfrentar o nosso medo e principalmente estudar e se planejar para as coisas darem certo. Porque o nosso objetivo é realizar o nosso maior sonho mesmo, gente. Então, realmente, assim, dá medo viajar a pé? Dá medo, não vou mentir. Dá medo viajar de bike? Imagina você com um monte de tralha com bike. Dá medo, mas você imagina você com um monte de tralha no Nordeste, Maragogi, sei lá, nos lugares assim paradisíacos. Então é isso que importa pra gente. Conhecendo pessoas, conhecendo lugares, realizando sonhos pessoais, que é um sonho nosso, a gente tá nesse lugar, viver nesse lugar um bom tempo. Então é sobre isso, gente. Então, entenda, a pesquisa é necessária, galera, e sempre se pergunte o que é mais importante para você: a economia da gasolina, o conforto, o espaço, e aí você faz a escolha do seu carro baseado sempre nessas respostas. E aí, gente, o que vocês acharam da nossa lista? Gostaram, não gostaram, concordam, não concordam? Esse é o momento que a gente quer trocar realmente com vocês. Tem algum carro que a gente comentou que é econômico, que a gente não comentou na verdade, que é econômico, que é confortável, que tem segurança, enfim, traz aqui pra gente tá realmente criando essa comunidade juntos, enfim, a gente às vezes pode estar facilitando para algum viajante que tá perdido.
Então é isso que a gente quer trazer para vocês aqui hoje. E você acha que a gente falou alguma bobagem nesse vídeo? Você acha que a gente falou ou deixou de falar alguma coisa? Coloca aí nos comentários também. Ultimamente a gente está recebendo muito retorno, a gente está amando esse retorno, a gente faz questão de responder todo mundo. E é isso, a gente só quer construir isso, a gente espera ter agregado também com esse vídeo. E como a gente disse, a gente sentiu falta desse tipo de vídeo quando a gente estava comprando o nosso carro. A gente realmente espera estar ajudando alguém, estar encorajando alguém. E é isso, quiser acompanhar a nossa jornada, segue aí com a gente. Só para reforçar, gente, eu tô amando o retorno de vocês. A gente tá lendo cada um dos comentários e a gente tá realmente muito, muito feliz. Estamos otimistas de que vamos sim alcançar os nossos 500 inscritos em breve, fazer a nossa live, trocar, ficar mais perto de vocês conhecerem mais a gente. Tem muita, muita coisa que a gente quer compartilhar com vocês sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos. A questão da chapa do ferro do nosso carro, a gente também já tem algumas possibilidades, algumas respostas e a gente quer mostrar isso também para vocês. E é isso, galera, se você tá até aqui e não é inscrito, se inscreve, que a nossa meta no canal é de 500 inscritos e quando a gente bater 500 inscritos a gente vai marcar aqui a nossa primeira live para conversar com vocês e conhecer um pouco melhor cada um de vocês. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e valeu!